Lamentações. Juntos, vamos? Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos demorarias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Vamos ler de novo este? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Orações em frases de adoração ao nosso Deus. Erga a sua voz e fala: Senhor, eu te adoro. E coloca diante do Senhor a razão pela qual você o adora nessa noite. Orações, frases, façamos isso nesse instante, um momento especial para que você tenha a oportunidade de adorar a Deus também, uma frase de adoração e de oração. Vamos fazer isso? Oremos. Amém. 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 Aleluia. Amém. Sim, Jesus. Amém. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Solta a voz. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Das luzes para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Quem é esse Rei da glória? Outro igual não haverá. Quem é esse Rei tão santo? Todo joelho se dobrará.
Jesus, o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Em misericórdia, de maravilhosa graça, Rei louvado entre as nações, por toda língua, povo e raça. É Jesus, o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. O Rei que nos salvou, poderoso em seu amor. O Rei que deu a vida em cada gota do seu sangue. É Jesus, o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti glória. Só a ti. O texto da nossa edificação nessa noite encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 6. É um texto conhecido, os versículos de 1 a 8. É o texto que fala do chamamento, do comissionamento de Isaías. Eu convido você a ler comigo de forma responsiva esse texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém. Você pode se assentar, nós vamos cantar mais um cântico, nos preparando para esse momento de ministração da palavra do Senhor. Nós vamos declarar de novo sobre essa majestade de Deus, que está vestido de glória e majestade. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Vamos falar só que Ele é santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Mais uma vez. Tu és santo.
Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, de Isaías capítulo 6, texto aqui da nossa meditação nessa noite. Eu quero, durante esses próximos domingos aqui na nossa igreja, abordar um assunto que, durante bom tempo, nós não falamos, não tocamos nele. E o assunto é avivamento. Avivamento. Mas o que é avivamento? Bom, avivamento, em linhas gerais, é quando o Espírito de Deus visita o seu povo. Quando o Espírito de Deus visita o seu povo. E, geralmente, quando isso aconteceu na história, foi justamente quando o povo de Deus encontrava-se em um estado de apatia, de dormência espiritual, de afastamento de Deus, de afastamento para com a sua vontade, para com o seu querer. Quando os homens começaram, de fato, a andar segundo suas próprias escolhas, suas próprias inclinações. E esse Espírito, quando se manifesta dessa forma, quando se manifestou dessa forma, trouxe no meio do povo de Deus um novo momento. É o renovar da vida espiritual, é uma nova vida, vida de renovação, vida de ânimo espiritual, vida de iluminação, vida de andar em conformidade com a palavra de Deus, com o querer de Deus. Renovação do pensamento, da mente, do coração. É nesse tempo que acontece mais desejo por santidade, mais desejo por viver de fato o que Deus quer, e a maneira como Deus quer. Mais apego à palavra de Deus, mais amor pelos seus ensinos, e com maior desejo de mais e mais, cada vez mais, fazer a vontade de Deus aqui neste mundo. Em linhas gerais, isso é avivamento. Avivamentos aconteceram ao longo da história na própria Bíblia. Nós vemos no Antigo Testamento, quando, de novo, o povo de Deus, andando em apatia, em dormência, andando para longe de Deus cada vez mais, Deus levanta homens, mulheres, juízes, profetas, reis, sacerdotes, que por mandado de Deus trabalharam juntamente com Deus para que esse povo pudesse voltar de novo para a vontade de Deus, para o centro do querer de Deus. No Antigo Testamento nós temos uma série de exemplos. No Novo Testamento, o exemplo talvez melhor apropriado aqui de avivamento aconteceu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre toda a igreja reunida naquele lugar, sobre os cristãos que estavam ali reunidos, e ali acontece algo maravilhoso, que vem acompanhado de um sinal fantástico que marcou a vida da igreja. Mas avivamento não é só isso. Avivamento, nós vamos ver ao longo de todo esse tempo aqui, que avivamento não fica só aqui. O avivamento não mexe só com a liturgia da igreja. Avivamento não fica só dentro do templo. Na história mundial do avivamento, o avivamento varreu países, nações, territórios, continentes. Avivamento na Inglaterra, no país de Gales, na Indonésia, na China, em tantos lugares, onde a palavra de Deus foi pregada, anunciada, com fidelidade, mesmo diante das dificuldades doutrinárias, de tanto desvio como acontece nos nossos dias. A reforma do século XVI é uma marca do avivamento, da ação de Deus na vida da igreja, quando a igreja se desvirtua do seu caminho, e Deus de novo levanta pessoas, levanta homens e mulheres, para que a igreja mudasse de rumo, para que a igreja mudasse a sua forma de agir e de pensar, para que esses corações voltassem para Deus, para que tivessem mais desejo de amar a Deus, mais desejo de fazer a vontade de Deus e de servir a Deus neste mundo. A reforma protestante não foi só uma reforma litúrgica, foi muito mais do que isso, foi uma reforma dos corações e das mentes,
de pessoas que se renderam a Deus. Então, depois da reforma, tudo isso, tantos países, África do Sul, na minha lista aqui tem Estados Unidos, países de Gales, Inglaterra, China, África do Sul, Indonésia e tantos outros lugares. Quando perguntaram o reverendo Augusto Nicodemos se no Brasil já aconteceu um avivamento assim na nossa nação, ele responde o seguinte: essa resposta só pode ser dada se nós entendermos avivamento como sendo esse retorno a Deus em arrependimento, mudança de vida, trazendo impacto para a sociedade ou na cidade. E a história da igreja no Brasil, diz o reverendo Nicodemos, não nos permite dizer que já houve um grande avivamento em grande escala no Brasil. Mas nós não podemos deixar ou não podemos negar que Deus tem estado presente na vida das pessoas, que Deus tem estado no meio da igreja, dando a ela seriedade, dando sinais de que Deus ainda produz avivamento na vida da igreja, fazendo da igreja uma igreja viva, ativa, e mesmo diante de toda essa bagunça evangélica, gospel que existe, tanto esse monte de seitas que estão nos nossos dias, Deus tem produzido avivamento sim, na vida das igrejas, transformando a vida, corações de homens e mulheres, rendendo homens e mulheres ao senhorio de Cristo. Mas avivamento, como nós vemos nesses outros países, em larga escala, isso a gente ainda não pode dizer que aconteceu ainda na nossa nação. E por que então que esse tema aqui faz tanto sentido, ou possa fazer tanto sentido? Justamente por aquilo que nós vivemos no nosso país nesses dias. Eu, quando procurei aqui algumas informações sobre o que é avivamento, o que é avivamento? O dicionário diz o seguinte, que avivamento é dar vivacidade, tornar mais vivo, fazer reviver, renovar. Então o dicionário diz isso. E não é à toa que eu coloquei aqui essa imagem dessas brasas, porque na minha mente, a melhor forma de pensar um pouco sobre avivamento é justamente o ato de ir lá soprar o fogo. A turma aí que já experimentou, né, fazer isso lá na churrasqueira ou até mesmo no fogão a lenha. Eu lembro disso da minha infância, quando a mãe falava assim, vai lá. E a gente falava, o que era para fazer com fogo? Deixa eu lembrar o nome, tem uma... Eliane me ajuda. A Eliane saiu. Não é abanar. Atiçar o fogo, atiçar o fogo. Você que falou? Você já mexeu com fogo? Não? É da sua época? Atiçar o fogo. A gente falava sobre isso na roça. Mas, quando a gente chega lá, perto do fogão a lenha, que o fogo parece estar apagado, a brasa já fica toda cinza, toda escura, e tem lá todo o calor, e a gente chega e começa a soprar, a brasa acende um pedacinho de novo, ela começa ficando vermelha, e de repente ela vai se aquecendo toda, ela fica toda incandescente novamente, e ali aquece aquilo tudo pelo sopro, pelo vento, por essa ação. Avivamento é, de certo sentido, isso também. É esse sopro do Espírito que move a igreja, que parece estar apagada, parece que perdeu a sua capacidade de queimar, de arder pelo Evangelho. Então o Espírito de Deus sopra novamente no meio dessa igreja, e essa igreja faz queimar o seu coração, por paixões, de missões, paixão por missão, paixão pelas almas, paixão pelo Evangelho, paixão pela leitura da Bíblia, paixão pela oração, paixão pelo discipulado, paixão. Pessoas são movidas, fazem as coisas com excelência, com prazer e com alegria, quando são movidas por paixão. Então, avivamento é um termo relevante, é um assunto relevante para nós aqui nesses dias, porque sinceramente, a gente olha um pouquinho para a igreja brasileira, e se percebe que a gente vive de certa forma exatamente isso tudo. A gente tem confusão teológica, a gente tem uma série de doutrinas que são inventadas e partilhadas todos os dias, um monte de gente que se levanta como teólogos e como gurus de uma sociedade que cada vez mais perdida, menos se conhece de Bíblia, mais se fala em nome da Bíblia, menos se conhece de Deus e mais se fala sobre Deus, menos se conhece sobre Jesus e se acha
lugar para se falar de Jesus e gente como especialista sobre Jesus. E com isso, se percebe por um outro lado, uma certa morosidade da igreja. Durante muito tempo, eu nos meus 50 anos de vida, vi a igreja lutando para a gente manter todo mundo protegido do mundo. Nós fizemos isso, nós aprendemos isso, nós tratamos a igreja dessa forma. A gente luta para manter os nossos jovens protegidos do mundo. A gente luta para manter as nossas crianças protegidas do mundo. As cabeças das pessoas, as mentes protegidas do mundo. E nós passamos tanto tempo protegendo as pessoas, protegendo a nossa membresia do mundo, esquecemos de avançar um pouco mais em direção ao mundo. O que acontece é que o mundanismo invadiu a igreja. Nós temos sinais de mundanismo na igreja em todos os cantos do país, em todas as denominações, em todas as ações pastorais, eclesiásticas, em todo lugar a gente acha isso. Nós do Conselho temos estudado alguns assuntos muito interessantes no que diz respeito à nossa doutrina. A gente começou a falar um pouquinho sobre o pragmatismo, onde se prega o que dá certo e não o que é certo. Isso é mundanismo na vida da igreja. O Brasil tem necessidade imensa por avivamento. O Brasil tem. Nunca houve na história, talvez, dessa nossa nação, um momento mais sério para isso. O mundo tão conturbado, de um deslize moral tão gigantesco como o nosso, que nós temos visto todos os dias. É como se a gente entrasse numa contagem regressiva, como se a gente estivesse sentado numa pólvora ou numa bomba, que a qualquer momento ela vai explodir de algum jeito. Todos os dias nós olhamos para a televisão e a gente, para as notícias, para todos os noticiários, a gente imagina, o que vem hoje? Qual a surpresa de hoje? Qual a bomba que vai nos atingir em cheio? Por isso é tempo para um genuíno avivamento na vida da igreja. O Brasil tem hoje extrema necessidade disso. Nós vemos aqui nesse texto de Isaías, exatamente o momento desse. Vamos ler um pouquinho da Bíblia? Capítulo 1. O texto de Isaías parece um texto, assim como tantos da Bíblia, grandemente contemporâneo. Capítulo 1 de Isaías, acompanhe comigo. Deus fala o seguinte, versículo 2, ouvi ó céus e dai ouvidos ó terra, porque o Senhor é quem fala. E olha o que Deus fala, criei filhos e os engrandeci, tornei meus filhos grandes. Mas, e eu fiz só uma listinha aqui dos mais que a gente encontra aqui, mas eles estão revoltados contra mim. Ainda, versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Conhecimento aqui é intimidade, é conhecimento profundamente íntimo, enraizado, de conhecer aquele tipo de conhecimento que você bate o olho assim e sabe o que a pessoa está querendo, você bate o olho e sabe o que ela está pensando, como acontece em tantos casamentos, em tantos casais, em tantos relacionamentos, a gente bate o olho e já sabe. Esse tipo de intimidade, esse tipo de conhecimento, não é conhecimento de palavra, não é conhecimento teórico. Aqui está falando, Deus falando, meu povo não tem intimidade mais comigo. São superficiais no relacionamento comigo. E ele segue, no versículo 16, depois de ter falado do culto, e Deus ter condenado o culto, condenado, Deus diz, olha, não é para vocês estarem nos meus atos, eu não pedi vocês que viessem, e eles faziam tudo certinho, o culto era certinho, cumprindo todas as determinações de Deus, e Deus fala, não quero que vocês venham, eu estou farto do culto de vocês. Para mim, uma das palavras mais duras de toda a Bíblia, mais duras, Deus dizendo para o seu povo, sabendo que nós fomos feitos para adorarmos e exaltarmos o nome de Deus, a razão da nossa vida é a adoração a Deus, e Deus disse, não quero que vocês venham. Era o que estava acontecendo nos dias de Isaías.
Versículo 16, as ordens de Deus. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Perceba que Deus coloca aqui como algo que é possível aprender. Aprendam a fazer o bem, atendam à justiça, repreendei o opressor. E olha que coisa maravilhosa o final. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. É o que Deus pede para esse povo. É tempo de injustiça social. É tempo de divisões absurdas no meio do povo de Deus. Terrível esse momento. Capítulo 2, os versículos 7 e 8. Deus fala do que a terra está cheia. Capítulo 2, versículo 7, ele diz: a sua terra está cheia de prata e de ouro, olha, e não tem conta os seus tesouros. Mas também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Deus está dizendo: vocês estão ricos demais. A terra está cheia de ouro, cheia de prata. Versículo 8. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos. Aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Não estamos falando só dos ídolos do artífice, das imagens de escultura. Talvez é a própria casa que eu faço com as minhas próprias mãos, a carreira que eu crio com as minhas próprias mãos. Eu coloco isso como um ídolo porque eu fiz isso e eu me orgulho disso. É algo assim que Deus está falando para Isaías dizer ao povo. Então Deus fala de julgamento. E a gente percebe aqui uma semelhança gigantesca com os nossos dias. No capítulo 1 de Isaías, nós vemos Deus falando que esse povo está obstinado. Obstinado, esse povo faz o que quer, esse povo colocou na cabeça o que fazer e vai mesmo. No capítulo 5, nós temos os ais anunciados. Isaías fala de um monte de ais. Ai daquele, ai deixa, ai daquele, ai deixa. Ele vai falando isso. No capítulo 5 também nós temos o cântico da vinha, uma parábola. E Deus diz: eu plantei uma vinha para mim. Eu esperava que essa vinha desse frutos bons. Mas ela só me deu frutos amargos. E Deus está falando de Israel. É por isso que lá em João, capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Não é aquela de Isaías, capítulo 5. As nossas necessidades e essa visão transformadora de Isaías pode impactar muito a nossa vida. E eu tenho tanta coisa para compartilhar com vocês sobre avivamento, que eu quero passar muito rápido nisso aqui. Eu quero só mostrar para vocês o que esse avivamento trouxe aqui na vida de Isaías, o que o avivamento, o que acontece aqui na vida de Isaías nesse momento, porque isso aqui é avivamento, gente. Isaías era crente, era profeta, estava acostumado com o templo, acostumado com a vida na igreja. Mas uma vida mesmo assim, e apesar de ser um profeta, uma vida marcada, dominada pelo pecado. Por um pecado comum. E Deus precisa então, com uma brasa viva. Olha o detalhe aí do texto do capítulo 6. O anjo sai do altar e ele sai com uma brasa viva. Para queimar a boca de Isaías. Limpá-lo do seu pecado, dos seus pecados. E permitir que ele experimentasse de algo novo, maravilhoso. Eu chamo isso aqui de avivamento. Existem textos na Bíblia que a gente olha e parece que são textos que falam de avivamento, mas não são. Eu quero trazer um desses textos na próxima semana. Mostrar o que parece avivamento, mas na verdade é juízo de Deus. E as pessoas pegam textos assim e falam: olha só, o avivamento como é. Não é. Então deixa eu mostrar para vocês o que esse avivamento deixa com Isaías. A primeira coisa que esse texto me lembra e me faz pensar, olhando a partir de avivamento, é que o avivamento deixa Isaías com uma nova percepção acerca do caráter imutável de Deus. Parece que
há aqui uma revelação, um desvelar, um desvendar de Deus na vida de Isaías. Parece que Isaías passa a olhar esse Deus a quem ele acredita de uma outra forma. Isaías treme diante desse Deus que ele vê aqui. Olha o capítulo 6, olha os detalhes do texto. Eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Do que Isaías está falando? De tudo que nós cantamos aqui nessa noite. Deus está vestido de glória e majestade. Não é um rei simples, não é um rei que não vai marcar o lugar por onde passa, é um rei que não vai morrer como Uzias, porque o texto começa com essa queixa de Isaías, dizendo que no ano da morte do rei Uzias, e foi uma catástrofe na vida de Uzias, um rei que vai tão bem durante os primeiros anos, a primeira metade do seu reinado. Uzias vai muito bem. Uzias é amigo da agricultura, Uzias recupera territórios perdidos de Israel, produz armas, fortifica as cidades. Mas diz o texto que conta a história de Uzias, que num determinado dia ele entra no templo e ele resolve fazer as vezes do sacerdote. Ele quer pegar o incenso, e os sacerdotes resistem a ele duramente, e o sacerdote fala com ele: você não pode fazer isso, Uzias, você é rei, mas você não tem esse direito. E Deus então fere Uzias de lepra ali no meio de todo mundo. Uzias é expulso da casa dos reis, Uzias é expulso de toda a celebração do templo. Uzias vai viver num leprosário até o final da sua vida, e isso marca profundamente a vida de Isaías. É uma catástrofe. O coração de Isaías é o coração de um súdito do reino que não tem rei. Mas agora esse olhar de Isaías, nessa visão de Deus, que vai mudar a vida de Isaías e vai encher o coração dele de ardor pela obra de Deus, começa pela visão de um rei entronizado. Ele está assentado no trono, ele não está ao lado do trono, ele não está mendigando para subir no trono, ele não faz acordos políticos para subir em trono. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o rei absoluto, que reina por autoridade própria. Isaías olha para aquilo e vislumbra essa majestade, com esse monte de anjos que têm 6 asas. Que outro lugar você percebe isso na Bíblia? Cobriam o rosto com duas cobriam os pés, e com 2 voavam, e os anjos dizem uns para com os outros. Eles nem falam com Isaías, eles falam uns para com os outros. É adoração celeste, é adoração divina, é a adoração que a gente aprende com os anjos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas olha que contraste, olha o contraste daquilo que a gente leu aqui atrás, no capítulo 2, dizendo que a terra está cheia de prata, cheia de ídolos, cheia de um monte de coisa. Por quê? Porque isso que tem afastado o homem de Deus naqueles dias estava acontecendo. E o que Isaías precisa ver, precisa aprender, é que o que realmente enche a terra é a glória de Deus. Há um equívoco no coração de Isaías que precisa ser sanado. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. As estruturas do lugar balançam. Hoje o Samuel, ao dar aula aqui, falou sobre algumas teofanias, manifestações de Deus na história. O avivamento tem algo fantástico em tudo isso. Avivamento não é a presença simbólica de Deus. Nós cremos que espiritualmente Deus está aqui, não é isso? Deus está aqui, Deus está no nosso coração, Deus está na nossa vida, Deus está neste lugar nessa noite. Avivamento é a presença real de Deus nesse lugar. É o Espírito de Deus aqui, soprando na vida da igreja e tocando nos nossos corações. Nós precisamos disso. Não da presença simbólica, subjetiva de Deus,
mas experimentar da santidade de Deus e sermos tocados por isso. Quem esse Deus é? De fato, Ele é o Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente e Eterno. Isaías, esse não é um Deus que vai morrer como Uzias. Ele é tremendamente santo, triplamente santo. E eu me lembro de Moisés, quando penso em alguém estando diante de Deus, desse Deus santo. Deus fala com Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde você está é uma terra santa. E a única razão disso acontecer era o fato de Deus estar naquele lugar, santificando cada pedacinho daquela terra, cada poro daquele solo, cada pedaço de pedra ali naquele lugar. Segunda coisa que esse texto nos ensina sobre avivamento, o que fica com Isaías, além de uma nova percepção acerca do caráter imutável de Deus, seja acerca de quem Deus é, que provoca em Isaías uma visão acerca de quem ele, Isaías, é. Ele tem vergonha e medo de olhar para este Deus, porque ele se lembra do quão ruim ele é. É uma nova percepção de Deus, e Deus não fulminou Isaías. Pelo contrário, Deus trabalha para mudar a vida dele, para transformá-lo naquilo que precisava ser transformado. Isaías sabia que se Deus ali, por sua santidade toda, se Deus não tivesse esse plano para ele, Isaías cairia morto ali. Mas isso é prova da graça de Deus na vida do seu profeta, e simplesmente diante daquilo que Deus estava por fazer. A segunda questão que eu quero: Isaías, deste encontro, deste avivamento que acontece na vida dele, recebe ou sai deste encontro com o despertar de sua consciência, despertar de uma nova consciência, para uma nova vida com Deus. Isaías é chamado de o proto-evangelho. Ele é o primeiro evangelho. O livro que mais se fala de Jesus aqui, antes do Novo Testamento. Por isso ele é chamado de o proto-evangelho. E aqui, nesses versículos de 5 a 7, nós temos o evangelho na sua melhor maneira da gente entender. Eu quero compartilhar e lembrar isso com você. O que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia de Deus. A boa notícia de Deus. O que Deus fez em Jesus Cristo. Que Deus resolveu, por sua graça e por seu amor infinito, sair da sua glória, sair da eternidade e vir se encontrar, descer até a terra e se encontrar com gente que estava caído pelo caminho. Como aquele homem atacado lá, que o bom samaritano precisa de ajudá-lo. Então Deus manda o seu filho e ele vem na terra para se encontrar conosco na nossa miséria. E ele se encontra conosco, ele fala do poder de Deus, ele fala da vontade de Deus, ele fala do amor de Deus, ele demonstra o amor de Deus, e ele é colocado na cruz do Calvário, e ali na cruz, todo o pecado da humanidade inteira é crucificado ali. Todo o pecado é crucificado naquela cruz, para que nós pudéssemos desfrutar do perdão que Cristo trouxe para nós. E a boa notícia é, Deus fez isso por nós, e você não precisa pagar nada por isso, apenas responda com a sua vida, que você quer participar de algo que possa corresponder a este amor, a esse sacrifício, porque não dá para fazer outra coisa, não dá para pegar tudo aquilo que nós recebemos de Deus em Cristo, guardar isso com a gente, não se comprometer com nada da obra de Deus, não dá para olhar para tudo aquilo que Jesus fez. Nós cantávamos, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito sim, mas nos coloca também num confronto com cada um de nós mesmos, porque não dá para ficar imóvel diante disso, não dá para pegar esse presente de Deus maravilhoso, ir para dentro de casa, trancar as portas e não dividir isso. Não foi para isso, nós somos dispenseiros do reino, dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus nos chamou para tomarmos conta da dispensa da graça dele. Distribuam.
Então isso é evangelho, essa boa notícia de Deus, de que Deus saiu de onde estava na eternidade e veio se encontrar conosco, mudou a nossa vida, mudou a nossa história, nos libertou do nosso pecado, nos limpou, nos purificou do nosso pecado, nos deu a nova vida que Cristo, só Ele pode nos dar. Agora olha, veja no seu texto, capítulo 6, se não é isso que temos aqui no texto, os versículos 5 a 7, olha só. Então disse eu, ai de mim, essa é a consciência de quem está diante de Deus e quem vai ser movido por Ele. Ai de mim, estou perdido, estou morto. E era isso que aconteceu com cada um de nós. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos Efésios, capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. A condenação pairava sobre nós. E olha só, Isaías diz, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, ou seja, eu sou pecador, eu habito no meio de um monte de pecadores, eu faço as mesmas coisas que eles fazem, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do teu altar. Ou seja, olha o movimento de Deus. Deus indo na direção do perdido, Deus indo na direção de Isaías, Deus tomando a iniciativa. De se encontrar com o pecador. Deus assumindo a responsabilidade pela salvação daquele que sozinho não conseguiu. Por mais que conhecesse tudo de igreja, ele não conseguiu. Então o anjo sai de lá, traz uma brasa viva do altar, toca na boca de Isaías, e diz para ele, eis que essa brasa tocou a tua boca. Ela tocou a tua boca, tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada. Tirada. A gente consegue entender isso? O anjo toca a boca de Isaías, e como se a mão de Deus entrasse lá dentro da vida de Isaías e tirasse a iniquidade de Isaías. Ela foi tirada. Você está livre. Você está perdoado. No meio de um povo que apresentava sacrifícios que não agradavam a Deus, no meio de um povo que apresentava um culto que não agradava a Deus, Deus toma a iniciativa, enquanto o povo se apresenta a Deus para um culto hipócrita, como é o texto de Isaías nos diz no nosso título aí, no capítulo 2. O grande Deus, o santo Deus, vai ao encontro de Isaías e faz isso aqui. Isso é evangelho. É o encontro de Deus com o pecador. É o que Deus fez ao longo da história. É o que Deus fez nos tempos de Isaías e em tempos passados. É o que Deus faz hoje. Quando Ele, na nossa vida, Ele olha para dentro de nós. E por mais que a gente possa tentar fazer isso sozinho, é Deus que entra na nossa vida e tira toda a nossa iniquidade e diz, está perdoado. Isso gera em Isaías um despertar na sua consciência para uma nova vida com Deus. É o que vai acontecer no final do texto. Porque a pergunta de Deus aqui, ela é muito interessante. Deus pergunta, quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Em outras palavras, quem vai representar a gente? Quem vai até onde nós não vamos? Isso só acontece com o despertar de uma nova consciência, de uma nova vida com Deus. E Isaías responde com esse terceiro elemento que eu acredito que ele ganha aqui nesse avivamento, que é um interesse de participar do que Deus estava disposto a fazer. Perceba que quando Deus pergunta, no versículo 8, e depois disso ele ouve a voz do Senhor, até então o Senhor não tinha falado nada, olha aí o seu texto. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós?
E a pergunta que a gente primeiro faria é o quê? Para onde? Para fazer o quê? Eu quero saber primeiro o que é para fazer. Não vou entrar em qualquer furada, não. Tenho muito tempo. Ou, não tenho muito tempo. Meu tempo é curto. E eu não posso entrar em qualquer missão, em qualquer bola dividida. Que missão é essa? Isaías não fala isso. Por quê? Avivamento. Aconteceu. Há uma nova percepção acerca do caráter de Deus, acerca de quem Deus é, há um despertar de uma nova consciência para a vida com Deus, e a única resposta possível, eu estou nessa. Há um interesse de participar do que Deus estava fazendo, e muita coisa vai acontecer ao longo desse texto inteiro. Esse povo está a caminho da desordem, a caminho do exílio, e Deus manda recado, e Deus manda convite. Se você olhar aí o capítulo 1, versículo 18, Deus diz: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, a tal ponto de não conseguir nem limpar, eu vou transformar isso. Deus convida ainda esse povo em vários momentos. No capítulo 4, versículos de 2 a 6, Deus fala do renovo, do rebento do Senhor, falando: eu vou fazer de novo, vou fazer novo, eu vou purificar a terra. Isaías diz: eu entro nessa. Isso é maravilhoso. O avivamento, grava isso, irmãos, talvez a primeira lição boa de guardar mesmo. O avivamento gera gente que se interessa. O avivamento gera gente que se interessa. A religiosidade gera gente interesseira. Mas o avivamento gera gente que se interessa pelo perdido, pelo afastado, pelo que anda enganado das tantas doutrinas, pelos que se perderam no meio da sua soberba, e no meio de tantos outros caminhos que se perdem. O avivamento gera gente interessado. E se existe uma visão que me enche de esperança em tudo isso, é a visão de Apocalipse. Quando ali, nos capítulos que falam das cartas para as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, em todas elas tem algo muito comum. Em todas elas tem aquele que anda no meio da igreja. Quem escreve essas cartas é aquele que anda no meio da igreja. E aquelas igrejas, elas são 7 igrejas cheias de problemas. Cheias de problemas. Esfriamento espiritual, abandono de doutrina, cheios. São poucas igrejas que têm ali uma conduta quase que perfeita. Mas em todas elas tem aquele que anda no meio da igreja. Isso deve nos encher de esperança, porque apesar de a igreja ser o que a igreja é, e apesar de nós sermos o que nós somos, aquele que anda no meio da igreja é o Senhor da igreja, que está andando no meio de tantas igrejas espalhadas pelo mundo, ao redor do mundo, no tempo e na história. Fazendo o quê? Reunindo, juntando um povo santo e consagrado a Deus. Aquele que anda no meio da igreja, como diz o texto de Apocalipse, ele anda no meio da igreja Casa de Pedra, ele anda no meio da igreja presbiteriana, ele anda no meio da igreja brasileira, reunindo no meio dessas igrejas um remanescente fiel. E é no meio desse remanescente fiel que Deus vai fazer o avivamento. A pergunta do Senhor ainda ecoa: a quem enviarei? E a resposta de Isaías se transforma num desafio para nós. Como experimentar de avivamento se a gente ora tão pouco? Como experimentar de avivamento se a gente conhece tão pouco do caráter de Deus? Bom, vamos lá. É por isso que o Brasil precisa de avivamento. Em linhas gerais, um resumo.
Porque falta conhecimento de Deus, o conhecimento que gera temor. Olha só, o Isaías, ele olha para Deus, ele tem uma nova percepção de Deus e agora ele teme a Deus. É desse conhecimento que nós precisamos, é desse conhecimento que a igreja precisa. O Brasil precisa de avivamento, sim, porque ela precisa de uma consciência cristã que gere transformação na vida desse povo. Transformação, igreja que se transforma, que é transformada dia após dia pela graça de Deus. Este avivamento é necessário no Brasil, porque é preciso que a igreja esteja engajada missionalmente. Ou seja, que ela tenha um engajamento missional que gera crescimento da igreja. Avivamento faz com que igrejas não caibam dos seus membros, porque eles vão entender que o reino de Deus é muito maior do que os seus próprios templos. Eu vou te dar 4 razões para você orar por avivamento, juntamente comigo. Nesses poucos meses, nesse pouco tempo que ainda nos resta juntos. Quero convidar você a orar por avivamento. Pelo avivamento da igreja. O avivamento que começa na gente. Nós devemos orar por avivamento porque avivamento nasce de Deus, da ação e do mover de Deus. Nós não produzimos avivamento. Nós produzimos barulho, nós produzimos lágrimas, nós produzimos emocionalismo, nós produzimos religiosidade, mas avivamento a gente não produz. Avivamento é fruto do Espírito Santo, é fruto do mover de Deus e do Espírito de Deus. Nós precisamos orar por avivamento. Deus, avive, reacenda a chama da tua igreja, reacenda a chama no coração de homens e mulheres comprometidos com o teu reino unicamente, e com mais nada. Levante homens e mulheres dispostos a fazerem unicamente a sua vontade e satisfazerem unicamente o seu desejo. Essa deve ser a nossa oração. Nós devemos orar por avivamento, porque o avivamento surge em meio à oração. E ao servir de Deus. A oração é um meio de graça, que nos permite ouvir a voz de Deus, que nos permite falar com Deus. É um canal aberto da busca pelo mover de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos orar, porque é no meio de tudo isso que o avivamento acontece. Nós precisamos orar por avivamento, porque o avivamento produz transformação de dentro para fora. Aqui primeiro. Depois ele sai. Aqui primeiro, depois sai. Mas é de dentro para fora. Avivamento não acontece sem mudança de vida. Não acontece. Não acontece. Sem mudança de vida só há barulho e não avivamento. Nós precisamos orar por avivamento, porque o avivamento sai dos limites da igreja e muda uma realidade social, econômica, política de uma nação, de um povo. A gente precisa de orar por avivamento. Eu conto com você. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas agora eu quero dar um tempo para que você abaixe a sua cabeça. E para que você ouse dizer para Deus: eu quero experimentar de um verdadeiro avivamento na minha vida. Eu quero, eu preciso. Eu quero isso na minha casa. Eu quero na minha família, no meu casamento. Eu quero de tal forma que isso aconteça entre mim e a minha esposa, isso incendeie o coração dos meus filhos. Ouse fazer essa oração, em nome de Jesus. Ouse. Nós devemos orar constantemente para que Deus nos visite poderosamente com renovação espiritual, reformando a vida da igreja, trazendo de volta a pregação fiel da palavra, a celebração correta dos sacramentos, o exercício das disciplinas espirituais.
Em nome de Jesus. Senhor Deus, essa oração é ousada. Nós sabemos disso. E queremos crer, ó Deus, que tudo começará aqui, na vida dos teus filhos, daqueles que ousarem fazer essa oração. Que o Senhor ponha a tua mão sobre estes corações que ousaram orar desta forma. E que o Senhor comece a queimar essas almas com teu fogo. Em nome de Jesus, que o teu avivamento venha. E que ele gere em nós uma fé genuína no Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus.